Todos conhecem o homem alfa. Ele é o rei visível do reino social, aquele que se senta no topo da hierarquia, cercado de barulho, reconhecimento e olhares que buscam direção. É imponente, evidente, poderoso. E essa metáfora funciona perfeitamente. Os alfas governam territórios, ocupam tronos e usam coroas que todos podem ver. Mas existe outra figura que rompe completamente esse mapa. Um tipo que não segue os caminhos traçados, que não entra na corte nem disputa um assento dourado. Não é herdeiro, não é cavaleiro, não é sombra nem servo. É algo diferente, algo que não cabe em nenhum molde. E por isso mesmo redefine todos eles. Ao terminar este vídeo, você entenderá o que ele é, por que opera fora do sistema e por que sua presença muda toda a dinâmica social sem sequer aparecer. Estas são as 8 verdades que revelam o que realmente é um homem Sigma. Não um rei, não um soldado, mas algo muito mais perigoso. Número 1. O alfa deseja a coroa, o Sigma deseja liberdade. Um homem alfa vive para o símbolo. A coroa pode ser o cargo, o título, o carro, a sala de canto ou o respeito público. Tudo gira em torno de o mundo ver sua posição. Quando ele entra em um lugar, precisa que o ambiente o reconheça. Esse olhar coletivo é o combustível que sustenta sua identidade. Sem essa validação constante, seu trono balança e sua imagem começa a rachar por dentro, mesmo que por fora ele continue sorrindo. O Sigma olha para essa mesma coroa e vê outra coisa. Vê peso, vê correntes polidas, vê responsabilidades que não escolheu, reuniões que esgotam, aparências que desgastam. Onde o alfa vê glória, o Sigma vê uma jaula com tapete vermelho. É por isso que ele sai da fila, rejeita certas ofertas, deixa passar oportunidades pelas quais outros matariam. Ele prefere caminhar sem escoltas, sem aplausos e sem holofotes, mas com liberdade para desaparecer quando quiser. O alfa precisa do palco. O Sigma precisa ter sempre à vista a porta de saída. Um quer brilhar acima de todos, o outro quer se mover em paz sem pedir permissão a ninguém. E é nessa diferença que se esconde a verdadeira distância entre esses dois mundos. Número 2. O alfa domina sendo visto. O Sigma vence sem ser detectado. O poder do alfa nasce da visibilidade. Sua presença funciona como um estandarte que anuncia quem está no comando. Ele fala alto, mostra segurança, ocupa o espaço com firmeza. Tudo nele é projetado para que ninguém esqueça quem está no topo da pirâmide. Sua influência depende de ser observado, seguido e reconhecido. Quando as luzes se apagam, sua autoridade enfraquece, porque sua força vive do reconhecimento público que o sustenta. O Sigma joga um jogo completamente diferente. Sua vantagem nasce do silêncio que os outros ignoram. Ele não precisa proclamar liderança, nem provar nada com discursos. Sua estratégia acontece atrás das cortinas, onde ninguém consegue prever seus movimentos. É como um gesto imperceptível que muda tudo sem deixar rastros. Enquanto o alfa garante que todos o vejam governando, o Sigma atua desde cantos despercebidos, e justamente por isso ninguém consegue barrá-lo. Ele não atrai olhares porque não os busca, não vira alvo porque não se expõe. Quando o alfa levanta o estandarte, o Sigma move as cordas invisíveis que decidem o resultado final. É poder sem palco, influência sem ruído e vitória sem aplausos. Número 3. O alfa lidera exércitos. O Sigma termina guerras sozinho. O alfa avança cercado de pessoas. Sua força se multiplica quando pode mobilizar outros, quando coordena, organiza e dirige toda uma estrutura. Seu poder está na massa que responde às suas ordens, na organização que sustenta sua autoridade, nos passos sincronizados que seguem seu ritmo. Ele é um comandante que nem precisa usar a espada, se atrás dele marcha um exército disposto a fazê-lo. Essa é sua grandeza.
e também seu limite. O Sigma não levanta bandeiras coletivas. Sua guerra acontece no silêncio, em um ponto exato, onde um único movimento pode derrubar todo o tabuleiro. Ele não precisa de um pelotão porque não está tentando conquistar territórios. Ele busca resolver o conflito na origem. Enquanto o Alfa reorganiza tropas, o Sigma identifica a fenda precisa que ninguém viu e age a partir dali, rápido, cirúrgico, definitivo. O Alfa é estratégia visível. O Sigma é resolução silenciosa. O primeiro mobiliza multidões. O segundo executa o que realmente altera o resultado. E embora ambos vençam, só um entende que, às vezes, uma guerra não se ganha com força, mas com a precisão de quem caminha sozinho. Número 4. O Alfa reúne seguidores, o Sigma reúne habilidades. O Alfa constrói sua força contando mãos, vozes, contatos. Cada pessoa que o reconhece se torna mais um tijolo em seu império. Ele observa a sala, circula entre grupos, forma alianças rápidas. Nem sempre gosta dessas interações, mas sabe que cada nome aprendido, cada gesto cordial, cada porta social aberta fortalece sua influência. Seu poder é medido por quantas pessoas ele consegue mobilizar, quantos o seguem, quantos o apoiam quando necessário. O Sigma segue por outro caminho. Onde o Alfa coleciona pessoas, ele coleciona capacidades, mergulha em conhecimentos que tornam desnecessário pedir favores. Aprende a resolver, a construir, a analisar, a identificar padrões. Cada nova habilidade reduz sua dependência externa. Ele não precisa anunciar nada, apenas se torna mais autossuficiente com o tempo. Enquanto o Alfa expande sua rede, o Sigma expande seu arsenal interno. Um grande grupo de seguidores pode desmoronar, falhar ou trair. As habilidades não. Elas permanecem silenciosas, prontas para serem usadas quando o caminho aperta. No reino do Alfa, importa quantos o apoiam. No mundo do Sigma, importa quanto ele consegue realizar sem chamar ninguém. Número 5. O Alfa se define por seus inimigos. O Sigma se define por seu silêncio escolhido. O Alfa precisa de um rival que confirme sua posição. Sua identidade se afia no atrito com outros. Quando aparece um competidor, seu pulso acelera e seu propósito se organiza. O conflito lembra porque ele lidera, porque merece respeito, porque está no topo. Um inimigo ativa sua natureza, fortalece sua narrativa e justifica o trono que defende. Sem oposição, sua figura perde brilho. Sem tensão, seu papel se torna desnecessário. No mundo do Alfa, o adversário é o espelho que preserva sua forma. O Sigma observa esse jogo de longe. Para ele, inimigos são ruídos que drenam energia. Ele não teme o conflito, mas entende que cada briga exige foco, tempo e uma parte da sua própria calma. E essa calma vale mais que qualquer vitória social. Por isso ele se afasta, desaparece, corta laços ou abandona cenários inteiros quando percebe que querem arrastá-lo para uma guerra que não escolheu. O que o Sigma precisa não é de um oponente, mas de espaço interno. Não isolamento forçado, mas solidão voluntária. É nesse silêncio que ele se reorganiza, se esclarece, se expande. O Alfa se refina na luta. O Sigma se eleva na quietude. Número 6. O Alfa domina o jogo. O Sigma reescreve as regras. O Alfa prospera dentro de estruturas claras. Observa a hierarquia, entende como ela funciona, identifica oportunidades e age seguindo as leis sociais que todos aceitam. Sobe degrau por degrau, porque aprendeu cada atalho permitido dentro do sistema. Ele sabe quando avançar, quando esperar, que alianças formar e em quais portas tocar. Essa habilidade o transforma em um jogador brilhante, capaz de chegar mais longe do que a maioria, seguindo exatamente as regras que todos obedecem. Sua grandeza é resultado de aperfeiçoar o tabuleiro. O Sigma
olha para esse mesmo tabuleiro e sente outra coisa. Enquanto todos competem por posições, ele se pergunta quem decidiu as regras em primeiro lugar. E, mais importante ainda, se essas regras realmente se aplicam a ele. Ele se move fora da pista, encontra caminhos que ninguém considera, constrói projetos que não cabem em estruturas tradicionais e avança sem pedir autorização aos que controlam a competição. Os outros correm uma corrida, ele inventa sua própria rota. Os outros sobem degraus, ele cria uma porta lateral. Os outros buscam reconhecimento, ele busca possibilidades. Quando todos celebram o progresso dentro do sistema, o Sigma aparece em um lugar que o sistema jamais imaginou existir. Essa é a sua vantagem, e essa vantagem muda tudo. Número 7. O Alfa precisa de validação. O Sigma precisa de resultados. O Alfa sustenta seu poder nos olhos que o observam. Cada conquista precisa ser vista, cada decisão precisa ressoar, cada passo deve ser reconhecido por quem está ao redor. Sua identidade está entrelaçada com a percepção externa. Quando o ambiente aplaude, sua figura cresce. Quando o ambiente duvida, sua força oscila. A validação é seu pulso. Ela o impulsiona, o organiza, o mantém em cena. Sem esse reflexo, sua coroa perde peso e sua posição começa a se dissolver. Tudo funciona enquanto a audiência permanece atenta. O Sigma vive em outro tipo de cenário. Sem espectadores, sem aplausos e sem necessidade de ovacionamentos. O que o move é a realidade concreta. O que funciona, funciona. O que falha, falha. Ele não busca ser visto porque sua bússola não depende de opiniões mutáveis. Constrói, ajusta, corrige e avança guiado pela eficácia. O resultado é o único veredito que respeita. Enquanto o Alfa mede seu impacto pelas reações, o Sigma mede seu impacto pelos fatos. Um precisa ser reconhecido para se sentir firme. O outro só precisa que o que faz resolva o que precisa ser resolvido. Nesse contraste surge algo essencial. O poder do Alfa vive no olhar alheio. O poder do Sigma vive na verdade das suas ações. Número 8. O Alfa quer ser lembrado, o Sigma quer ser livre enquanto existe. O Alfa vive com um olho no presente e o outro na história que será escrita sobre ele. Cada gesto, cada conquista, cada palavra busca sustentar uma narrativa que sobreviva ao tempo. Importa para ele como será contado, como será visto quando já não estiver aqui, qual legado ficará gravado na memória coletiva. Sua coroa não termina no cotidiano, ela se estende ao futuro. A ideia de desaparecer sem deixar marca o inquieta. Por isso ele constrói monumentos simbólicos, reputações sólidas e relatos que outras gerações repetirão. O Sigma opera com outra lógica. A ideia de ser lembrado não lhe desperta emoção alguma. Ele entende que quando já não estiver respirando, nada do que disserem terá impacto real. Por isso, ele não sacrifica o presente tentando se eternizar. Prefere usar sua energia no que importa agora, no que pode resolver, construir ou transformar enquanto está vivo. Ele não busca estátuas nem homenagens, não tenta ser lenda, basta-lhe viver sem o peso de uma história para agradar. O Alfa esculpe seu rosto em pedra. O Sigma deixa que sua presença seja como um rio que molda o vale sem assinar a própria obra. E para ele isso é suficiente. A maioria passa a vida tentando se encaixar em estruturas que outros criaram. Perseguem coroas, buscam aprovação, competem por lugares que nunca escolheram e gastam energia sustentando imagens que se quebram por dentro. E então existe o Sigma, não porque seja melhor, mas porque decidiu operar em outro nível.
onde a liberdade pesa mais que o reconhecimento, onde a lógica interna vale mais que a opinião alheia, onde o silêncio se torna território fértil para pensar, agir e reconstruir-se. Entender o Sigma é entender que a verdadeira força nem sempre faz barulho, que o poder mais profundo não exige palco e que a independência mental é uma arma que poucos conseguem carregar sem se partir por dentro. Se você chegou até aqui, então já viu a diferença. Já sabe porque ele nunca se encaixa nas hierarquias tradicionais. E talvez, só talvez, agora entenda por que seu caminho é tão difícil de imitar. Continue explorando essa mente. O vídeo que aparece na tela vai te levar ainda mais longe.